Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Eu sou Alex Bagé, tô passando aqui pra nossa resenha sobre futebol. Bagezada, eu quero falar sobre a entrevista nota 10 do camisa 10 do Grêmio. Sim, o Jean-Pierre falou hoje à tarde e eu gostei muito porque o Jean-Pierre foi muito esclarecido, não fugiu de nenhum assunto e não falou só da parte boa. Lembrou de algumas situações também que ele, inclusive, fez um certo meia-culpa de coisas que ele sabe que vai ter que melhorar, até porque é muito pesado usar a camisa 10 do Grêmio. Mas olha que coisa incrível isso, a gente tá falando de um camisa 10 criado na base do Grêmio. Sobre isso que eu quero falar agora e discutir alguns pontos da entrevista que eu considerei nota 10 do novo camisa 10 do Grêmio, Jean-Pierre. Antes disso, dá o like, dá o joinha pra gente fortalecer a resenha, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp, aperta o sininho para receber as notificações pra gente aumentar a quantidade de inscritos aqui. Estamos batendo 67 mil aí, dá para aumentar. Bom, vamos aos fatos, né? Como diz um amigo meu. Jean-Pierre falou essa tarde em entrevista coletiva e foi um dia em que o Jean-Pierre teve a confirmação, né, oficial, agora já com inclusive a loja do Grêmio vendendo a camisa com o nome Jean-Pierre com o número 10. O Jean-Pierre que concedeu entrevistas ao longo do dia, inclusive numa cena muito legal. Acho que, se eu não me engano, foi no programa Globo Esporte, em que ele entrega o troféu que ele conquistou como melhor em campo no jogo da Copa do Brasil contra o Cuiabá para o seu Eduardo, o pai do Jean-Pierre. O pai do Jean-Pierre ficou quase um mês em coma. E nesse período ele teve 2 paradas cardíacas, porque ele se recuperou da Covid-19, mas lutou muito com isso. E nesse meio tempo, a cabeça do Jean-Pierre estava no mundo da lua como qualquer outro ser humano que passasse por um problema parecido. E falou sobre isso na entrevista coletiva o Jean-Pierre. Bom, algumas coisas que o Jean-Pierre falou eu já tinha trazido aqui para vocês antecipado, como por exemplo, o Jean-Pierre confirmou que realmente ele só não foi para o Palmeiras porque o presidente Romildo não deixou. A ideia da comissão técnica do Grêmio, do Renato, era naquele momento ter, por exemplo, o Rafael Veiga na negociação. E eu não entro no mérito, sabe, se o Renato ia fazer certo, se não ia fazer certo. O Renato estava com um pensamento, com uma maneira de lidar com essa questão do Jean-Pierre, que era o Jean-Pierre, um garoto que estava muito tempo afastado, que não conseguia retornar, que quando voltava para fazer qualquer tipo de trabalho ele sentia novamente. Ele falou também sobre isso na entrevista coletiva, dizendo que estava faltando confiança porque ele sentia dor. Ele teve uma lesão muscular, chegou a circular uma falsa notícia de que ele poderia não jogar mais futebol e ele chegou a dizer que ele teve medo em determinado momento, porque toda vez que ele voltava, que ele fazia qualquer tipo de movimento, ele tinha a dor de novo, ele tinha essa lesão muscular. Mas vamos pegar a parte boa do que aconteceu nos últimos dias, e aí eu quero entrar também na questão do Renato, porque o Renato teve uma gestão, no caso Jean-Pierre, elogiável nos últimos dias, porque ele começa a colocar o Jean-Pierre no jogo contra o Juventude, né, no segundo tempo, já da última partida da Copa do Brasil, ainda na fase das oitavas de final. O Jean-Pierre mostra que ele tem qualidade acima dos outros. Eu até brinquei na TV Bandeirantes, no Donos da Bola, dizendo o seguinte: ele entrou e ele parecia um ET entre seres humanos. Ele não é normal pela maneira que ele joga, pela facilidade que ele joga. E aí aparece depois do jogo até o Renato conversando com o Jean-Pierre, e aí na partida contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro, ele coloca o Jean-Pierre e aí com 33, 34 minutos do segundo tempo ele tirou o Jean-Pierre. E aí eu fui buscar informação. Por que o Jean-Pierre saiu? Não foi porque o Renato quis. O Jean-Pierre solicitou para o Renato porque ele estava sentindo cãibra em função da busca desse ritmo de jogo. E no jogo contra o Cuiabá, embora ele pudesse ter jogado muito mais, a gente sabe que ele tem capacidade para isso, mesmo assim ele foi o melhor em campo, participando de gol, fazendo um dos gols na cobrança do pênalti. A gente está falando de um garoto criado na categoria de base do Grêmio e que ele precisa ter mais carinho por parte do torcedor, porque muitas coisas foram ditas de forma equivocada. Outro dia eu falei na TV Bandeirantes, teve conselheiro que espalhava aí foto do Jean-Pierre de uma partida de futevôlei que ele fez durante a pandemia, como se ele continuasse jogando e o tempo inteiro, como se ele não se cuidasse. É o momento de tentar dar um carinho, se dá carinho para tanto medalhão, para tanto cascudo que veio para o Grêmio, que ganha super salários, que não entrega comprometimento. A gente está falando, repito, de um camisa 10 criado no Grêmio. E isso tem que ter um valor. E por isso que eu bato na tecla de novo dessa gestão do Renato, porque o Renato botou ele para jogar. A partir do momento em que ele correspondeu, o Renato insistiu com ele jogando, e não só isso, o Renato chamou ele e disse: a partir de agora a camisa 10 é tua. Então o Renato faz uma gestão, nesse caso específico, e que foi um caso em que o Renato mesmo foi muito criticado, e o Renato consegue demonstrar de uma hora para outra o seguinte:
Tá aqui a responsabilidade. Tu não é só o meu titular, tu é o meu titular e tu é o camisa 10 do time. E o Jean falou sobre isso também, saber o peso que tem essa responsabilidade de ser o camisa 10. Lá pelas tantas, seria normal essa pergunta, se questionou o Jean-Pierre sobre a chegada do Pinares, né? Que está jogando com a seleção chilena. Tá, e agora com o César Pinares? A melhor resposta possível foi dada pelo Jean-Pierre. Ele não entrou no mérito. Eu vou esperar porque ele tem mais experiência, ele é seleção, ele vai jogar no meu lugar. Ele não entrou no mérito assim, não, ele vai ter que chegar aqui, vai ter que brigar comigo. Ele disse o seguinte: eu só preciso jogar bem. Eu quero jogar bem porque eu quero continuar jogando. E ele sabe que quem vai tirar essa camisa 10 dele, ou quem vai tirar a posição de titular dele, não vai ser o Renato, não vai ser o presidente Romildo, não vai ser a torcida. Vai ser ele mesmo. Porque o Jean-Pierre tem muita qualidade para conseguir usar essa camisa 10, honrar essa camisa 10 do Grêmio. Mas esse processo do Jean-Pierre, ele conta com a participação decisiva do presidente Romildo Bolzan. Ninguém no Grêmio gosta mais do Jean-Pierre do que o presidente Romildo. E o presidente Romildo sempre tratou o Jean-Pierre dessa maneira. O Jean-Pierre sabe o quanto o presidente tem apreço por ele, o quanto o presidente foi decisivo para que não liberasse ele para o Palmeiras. Porque o presidente plantou e está colhendo bem rápido. Porque o presidente plantou ao segurar ele e não deixar ir para o Palmeiras, porque o presidente sabia que logo ali na frente ele não seria só o titular, ele seria o camisa 10 do Grêmio. E é isso que está acontecendo. E aí eu faço até um apelo para o torcedor de maneira geral: vamos valorizar o 10 que foi criado dentro de casa. Vamos valorizar o cara que daqui a pouco, se algum torcedor não gosta, não, mas o Jean-Pierre parece marrento. Mas o Jean-Pierre precisa ter mais percentual participativo do jogo. Mas o Jean-Pierre dá só um trotezinho, ele não corre. Vamos fazer o seguinte, pergunta: o Jean-Pierre joga bola ou não joga bola? Ele é bom jogador ou não é bom jogador? Ele merece ou não merece ser titular do Grêmio? O Grêmio não muda, o Grêmio não melhora com a entrada do Jean-Pierre? São essas as perguntas que nós precisamos fazer e respondê-las. E é bem fácil de respondê-las. Sim, ele joga muito. Sim, ele é diferente dos outros. Sim, quando ele entra em campo ele muda o Grêmio. Sim, ele merece ser titular e camisa 10 do Grêmio. Abraço todo mundo aí. Dá o like, dá o joinha pra gente fortalecer a resenha, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho para receber as notificações, porque daí toda vez que tem vídeo novo, toda vez que tem live, amanhã tem jogo do Grêmio, então live antes e live depois do jogo. Combinado? Abraço todo mundo aí. Até daqui a pouco.